Licença, bom dia. Só para avisar que eu acho que o microfone está desligado, que a gente não está conseguindo ouvir aqui online. Você... Agora é perfeito. Vocês nos ouvem agora? Sim, Agora sim. Tá, então vamos lá. Meu Deus. Então vamos lá, pessoal. Vamos voltar um pouquinho. Então, peço desculpa, a gente achou que estava todo mundo online, ainda bem que alguém avisou. Então eu vou falar um pouco mais rápido aqui do que a gente conversou, para que a gente possa todo mundo estar no mesmo patamar aí. Retomando, então essa aula me foi pedido para conversar no congresso que a gente vai ter daqui a 10 dias aqui no IANSP sobre estilo de vida, e foi me pedido então que tentasse, por uma perspectiva neurológica, neurocientífica, confirmar ou não essa impressão, tanto intuitiva da maioria da população como da maioria dos médicos, se motivação e disciplina são suficientes para que a gente possa passar por cima de um buraco que permeia a vida de todos nós, que é: eu sei o suficiente para me convencer do benefício de dietas, de meditação, de atividade física, de higiene do sono, mas infelizmente a maioria de nós acaba não executando, seja como para prevenção primordial, primária, secundária, e da mesma maneira, raramente a gente sabe as ferramentas para poder ajudar os pacientes a fazer algo melhor. Então a ideia da conversa é a gente traduzir um pouco a ciência por trás disso para que a gente possa fazer melhor, tanto para nós mesmos. Isso é uma questão muito legal do estilo de vida. O estilo de vida, na medicina de estilo de vida, você tem que ser o exemplo para o seu paciente, você tem que ser o exemplo para as pessoas ao seu lado, e não só da boca para fora, mas como prática, como alguém que exercita. Esse gráfico mostrado mostra o impacto do estilo de vida nas principais causas de mortalidade, nesse caso há quase 20 anos nos Estados Unidos, mostrando uma porcentagem alta de fatores modificáveis do estilo de vida em relação com a morbimortalidade. E essa fantasia que nós temos, né, tanto pessoal quanto para os pacientes, ela é muito deletéria, na verdade, porque ela é completamente ilusória. Conhecimento não é suficiente para que isso se converta numa intenção e nem na ação. Né? Um pouquinho melhor, ou um construto um pouco mais claro, que aqui vem um pouco da economia comportamental, que é a motivação mais disciplina é igual a objetivos. Né? Eu falei um pouquinho do que significa motivação extrínseca, que é um ganho além da atividade, que é um ganho para além do indivíduo. Então, eu faço porque eu vou ganhar dinheiro, eu faço porque eu vou ganhar aplauso, eu faço para minha mãe, minha esposa, ou o meu médico não encher minha paciência. Isso funciona, mas a curto prazo, a intrínseca se sustenta mais. Então, eu faço por mim mesmo. Eu faço porque eu acredito na saúde, eu faço porque eu acredito
que isso vai fazer bem, ou que vai me tornar um médico melhor, uma pessoa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, ter minha saúde de forma mais adequada. E uma das maneiras da gente entender se prazer, motivação e disciplina são suficientes para que a gente haja na direção do que nos interessa, nessa direção do estilo de vida adequado, um termo técnico para isso é o Action Behavior ou Action Intention Gap. E essa figura exemplifica boa. Eu tenho as melhores intenções sempre, um desfecho maravilhoso à minha frente, mas infelizmente fica sempre para segunda-feira, fica sempre para amanhã, fica sempre para outra pessoa. E aí eu só estava explicando um pouquinho um conceito estatístico aqui importante, que é na tentativa de avaliar cientificamente teorias, existe um construto chamado SEM, que é a modelagem de equações estruturais, que entre a minha variável desejada e as variáveis que eu acredito que importam, podem existir variáveis moderadoras, ou seja, que influenciam a força que uma influencia a outra. O nome bonitinho disso é variável de moderação. Existe a mediação também, mas eu não vou ficar entrando nessa seara. Quem quiser, como eu falei anteriormente, por favor, assistam o curso do professor Altair no canal Cientística, lá do YouTube, que vocês vão ter um privilégio de um dos maiores professores de estatística, com uma das pessoas que mais engajam a gente, e aí sim, eles conseguem fazer você sair do intention para o action, inclusive na statiscase que você foge há tanto tempo. Ele é um cara que, felizmente, agrega essas variáveis modificadoras e eu tenho certeza que vai fazer diferença para a aquisição do conhecimento necessário para que a sua tese, ou simplesmente a sua interpretação e competência para a leitura de ciência seja melhor. E aí vamos lá. Então, quando a gente fala grosseiramente sobre prazer, motivação e disciplina, como é que eu consigo traduzir isso para aquilo que, por exemplo, esse artigo de 2022 traz? Ou seja, o que eu posso... Como é que eu posso trazer motivação, prazer e disciplina para outros nomes e outros termos que teorias distintas trazem para tentar fechar esse gap? Então, só para explicar para vocês, nesse construto de Intention Behavior Gap, existem alguns moderadores já trabalhados há mais de 40 anos. Uma deles é a dimensão da meta. Então, por exemplo, o quão difícil para aquele paciente é chegar naquela meta. Por exemplo, eu estou obeso, eu quero perder 30 quilos. Então, é muito além, é muito peso para um primeiro passo. Quanto o paciente quer, o quanto aquilo, em todas as possibilidades de prioridade, naquele momento é adequado. Vamos dizer que o paciente, naquele momento, tem outras prioridades. Aquilo vai entrar em conflito com outra coisa que para ele é importante, que é, por exemplo, um pai adoecido em casa, que ele está cozinhando para que o pai possa ter prazer, já que o pai, estou inventando aqui, tem uma sobrevida de 6 meses, e naquele momento, para ele, é mais importante cozinhar comidas saborosas para o pai ter um prazer do que ele emagrecer. Tudo isso é importante, isso influencia. Isso tem a ver com prazer, tem a ver com motivação. A base da intenção. Qual é a sua atitude afetiva perante aquilo? Faz sentido? O quanto isso encaixa ou não com as suas normas morais? Eu quero emagrecer, mas na minha família é bonito ser gordinho. Ou na minha religião é bonito para ser de uma determinada maneira. Ou fazer tais atividades físicas ou não, né? O quanto aquilo faz sentido para a identidade da pessoa. O quanto aquilo faz, pensando na estrutura da intenção, tem uma coerência motivacional, ou seja, aquilo se alinha a outras motivações que eu já tenho. Se ser saudável não é uma coisa clara para você, faz pouco sentido que usar saúde vai te engajar e vai ter uma coerência motivacional maior. Além daquilo que a gente pode pensar em motivação, outros moderadores que têm a ver com disciplina têm a ver com comportamento anterior. O quanto do novo hábito não é tão novo assim, você já fez antes e deu certo. O quanto isso tem a ver com a sua personalidade. E aqui é muito legal, pessoal, para todo mundo que quer conhecer um pouco mais de comportamento humano e de natureza humana, a nossa melhor teoria da personalidade hoje são teoria do Big Five, que a gente chama, que tem no Ocean a sigla, o acrônimo para lembrar de quais são as variáveis aí do Big Five, das 5 características. De abertura, de openness, conscientiousness, que não é de consciência, é de consciosidade, é diferente. Consciosidade tem a ver com aquele cara chato entre aspas, tá? Me perdoe, que é aquele cara que sempre faz exatamente como promete, que ele sempre cumpre tudo bonitinho, que ele não flexibiliza, ele sempre cumpre, e ele é uma maquininha, ele é um robozinho. É um alemão. É o alemão. Consciosidade, tá?
E é de extroversion ou introversion, e aí por aí vai, tá? Então N de neuroticismo e A é de agreeableness. O quão concordável você é, o quanto você precede da sua própria opinião pelo bem do grupo. Então, se o grupo falou, eu não vou discordar, não, eu vou ficar quietinho. Tudo isso importa, mas aqui, para aderência, para encurtar intention behavior gap, a consciosidade, o quão obsessivo eu sou, apesar de obsessão não ter obrigatoriamente uma correlação perfeita, o quão alemão eu sou, o quão japonês eu sou, isso importa. Outra coisa importante que a medicina de vida sempre toca, pessoal, não existe saúde do indivíduo sem saúde coletiva. Tem um pouco rico que lembra daquela matéria que você não gostava, porque ela era maldada, apesar dela ser muito interessante, e com a saúde planetária, tá? E aqui importa bastante. Olha que importante. Quem mais tem competência para fazer o que precisa é quem tem melhor status sociodemográfico. Sem querer, querendo, se perpetua a desigualdade. Exatamente pelo estresse que a mãe passou na gravidez, na primeira infância, essa criança, esse adolescente, esse adulto tem menos competência de atrasar a gratificação, que é uma característica da disciplina. E aí esse cara come mal e tem menor cognição, menor habilidade até para sair da própria pobreza que ele se situa. Então, só para mostrar como é que essas coisas estão todas conectadas. Estabilidade da intenção. É uma modinha começar a correr para você ou é algo já antigo que você já fez e já faz? Beach tênis. Mas aí eu vou explicar, Marita, que aí pode ter a ver com outras coisas. Por exemplo, o beach tênis pode ser mais fácil porque como tem pessoas que você gosta que ajuda, isso entra na base da intenção, porque aí sua atitude afetiva muda. A sua identidade, ser um crossfiteiro, muda, né? Então isso importa. E a força da intenção, assim, quando você está disposto a recrutar dentro de você para fazer isso. Cada um desses itens, pessoal, daria para a gente fazer uma aula específica, mas o que eu quero dizer é que sim. Então, assim, se a gente for grosseiramente falar aquilo que no modo grosseiro, no modo entre motivação e prazer e disciplina, a gente vê que sim, essas palavras conseguem ser traduzidas, mesmo quando cientificamente eu sou mais específico. Ou seja, quando eu consigo construtos melhores da literatura, tá? Esse artigo é um artigo grande, porque, na verdade, ele é um artigo que vai dissecar cada um desses moderadores e ainda vai promover esse outro construto que é o Intentional Strength, que tem um pouco a ver com outro construto, meio autoajuda, meio livrinho de psicologia positiva, que é o grit, a garra, que é a perseverança mais motivação, perseverança mais empolgação, que tem um pouco a ver com essa literatura. Apesar do Grit ser também um livro de autoajuda, entre aspas, ele também tem uma base científica razoável. Quem tem interesse é interessante porque ajuda. Só aproveitando para falar um pouco de estatística, pessoal, esse artigo de 2019 mostra que se você não sabe estatística e tenta estudar isso, você atrapalha mais do que ajuda. Ou seja, é uma teoria complexa, que se você não sabe estatística para saber como lidar isso, como construir um SEM, um modelo de equação estrutural adequado, você está poluindo a literatura com coisas ruins. E esse artigo é exatamente sobre isso. Como é que nos últimos anos e décadas, a gente não sabendo de estatística, a gente tem poluído a literatura com dados que parecem promissores e claros, e infelizmente não são, porque a gente está fazendo estatística mão feita. Por isso que eu coloquei esse adendo, essa aspas. Eu sei que eu estou complicando, mas é porque precisa complicar. Quando você quer falar de coisas complicadas de forma séria científica, você tem que ser sério científico. Sinto muito, não dá para ser uma coisa de qualquer jeito, de qualquer maneira. Mas aí falando um pouco então mais específico, pessoal, então eu quero cruzar o Intention Behavior Gap. Eu acabei de mostrar que, por incrível que pareça, apesar desse preconceito que nós temos como médicos, como pessoas, tem alguma coisa assim a ver com prazer, motivação e disciplina. Só que eu queria trazer um quarto ponto, que na verdade responde a pergunta a título da aula, que se é um trio imbatível. Na verdade não tem como ser um trio imbatível, porque ela ignora contexto. E é sobre contexto que eu queria explicar, para falar especificamente, através da neurociência, como é que certos contextos da pessoa, especialmente metabólicos, podem influenciar prazer, motivação e disciplina para criar um ciclo vicioso que impedem a pessoa de chegar no behavior que ela quer. Aqui a figura clássica, todo neurologista já viu, apesar de infelizmente ter lido pouco, né? Infelizmente. Porque a gente fica nesse preconceito aí, a gente no máximo sabe um pouquinho ali do substância negra para putamen e globo pálido, que seria a terceira via, que não está nessa figura, no sentido dopaminérgico, e a gente às vezes lê um pouquinho, mas pula, que são os outros dois sistemas dopaminérgicos importantes, o mesolímbico, que vai dar tegmentar ventral, núcleo accumbens, e aí vai para fronto medial, dorso lateral, dependendo da via que você faz. Esse circuito, especialmente esses primeiros dois pontos, área tegmentar ventral e núcleo accumbens, são fundamentais para a gente pensar em sistema motivacional, incluindo prazer. Tá? É muito interessante quando a gente procura no ser humano e nos mamíferos de forma geral o que estimula o sistema de recompensa e dopamina, a gente vê alguns benefícios. Essa porcentagem, pessoal, é acima do valor basal. Então, o chocolate estimula 55% acima do seu valor basal.
Sexo, 100%. Nicotina, 150%. Cocaína, 225%. Anfetamina, 1000%. Cuidado com o seu Venvance aqui. Cuidado com a sua prescrição de metilfenidato, porque você está brincando aqui. E não é à toa que a gente sabe que existe um risco baixo, mas real, especialmente se mal orientado, de abuso dessas substâncias. Coisas interessantes, atividade física para quem já faz, ativa 200%. Banho frio, para quem entende propósito e motivo, estimula igual a cocaína. Então, o famoso cold shower, aí, como medida de saúde, ela é interessante. O problema, isso é óbvio, isso funciona para atividade física inclusive e para dieta inclusive. Se aquilo faz sentido para mim, se aquilo tem uma coerência motivacional, ativo recompensa. Se aquilo não faz, cai dopamina. Que é o que acontece quando a gente começa a fazer atividade física. Você fala, meu Deus, que coisa dolorida, que coisa chata. É um contexto dependente. Para aquele seu amigo chato que fala com você todo dia que você tem que comer verdura, legume, que come, ele ativa essa recompensa. Para você que não faz sentido, você vai comer essa coisa aí que você acha que é saudável, Iopró, que não é saudável, é só um auto-engano bonito aí que a indústria alimentícia faz para a nossa vida. Mas olha como a coisa complica. Então, prazer é contextual, mas olha como é que a coisa pode ser pior ainda. Olha esse artigo de 2008. Pessoal, olha, o título já resolve a minha vida. Uma neurobiologia comum entre prazer e dor. Essa figura do artigo mostrando só as áreas que ele vai se relacionar. Como neurologista, a gente nunca pode deixar de mostrar a figura do cérebro, senão parece que a gente não está falando direito. Mas qual é a justificativa muito interessante aqui, pessoal? Sempre lembra de um conceito fundamental aqui em metabolismo, em vida, em biologia. Homeostase. Ou alostase, mas a gente discute depois. Homeostase é o seguinte: toda vez que você empurra um organismo para um lado, ele tende a voltar para o outro. É simples assim. E como o título diz, se a neurobiologia de dor e prazer é simultânea, ou tem a mesma circuitaria, você já entendeu onde eu quero chegar. Se você buscar só hedonismo, sabe onde você vai chegar? Não é no céu. É na anedonia, é na apatia, é na crise existencial literal. Tá? Uma autora, psiquiatra, é aquele última referência ali, ó, Dopamination, um livro muito legal. Ela fez essa figurinha que eu achei muito boa. Então, homeostase é essa balança. Se for muito para um lado, eu vou para o outro. É por isso que se você focar demais na sua dopamina e prazer, o que ela discute? E aí é uma tentativa dela de ser didática, né? Ela fala assim, imagina que tem gremlizinhos que vão subir na sua balança e impedir que você fique o tempo todo inclinado para o prazer. Isso é bem importante, pessoal. Se você imaginar para o organismo, é imbecil para o organismo se situar num polo de experiência, independente de qual ele seja. Positivo ou negativo. Porque a vida não é só positivo e negativo. Então, se a emoção está ali para sincronizar você com o ambiente, você com você mesmo, ficar preso num estado emocional é desfuncional. É por isso que o mecanismo homeostático não vai deixar você ficar mais ali. E aí o que ela fez, para poder ser didático, já que é um livro para leigos, imagina que tem uns gremlinzinhos que sobem. Então, se você foca só em prazer como crivo para sua vida, desculpa, você não vai chegar em lugar nenhum que não seja mais sofrimento. Então, um dos motivos de sofrer é você fugir do sofrimento. É muito melhor para a sua qualidade de vida você escolher o sofrimento para poder colher a partir de um sofrimento planejado e mensurado, colher o prazer. Por exemplo, como pode ser a atividade física, como pode ser a restrição alimentar, como pode ser o banho frio, como pode ser a higiene do sono. Eu queria muito ficar no Instagram, mas eu vou ceder para que eu possa dormir melhor. E aí a frase linda do artigo. Qualquer estado hedônico que fuja muito da neutralidade afetiva tem um custo. O custo é uma reação tardia, que é o oposto da valência primária. Meio complicadinho? Valência é positivo ou negativo, gosto ou não gosto. Se você focar demais em hedonismo, por isso que o Epicuro, que é o filósofo lá do hedonismo, ele não é o hedonismo que a gente acha que ele era. O Epicuro é esse entendimento sem querer, sem saber da neurociência. O Epicuro falava que o tesão da vida é ver um pôr do sol. É muito diferente de ficar grudado no Instagram o tempo todo, se masturbando com pornografia o tempo todo. Inclusive, vocês vão atender, se já não atenderam, como psicólogo, como neurologista psiquiatra, adolescentes que têm contato com pornografia desde cedo, que não conseguem ter ereção com a namorada, porque a namorada não tem o peito, a cintura, o desempenho que a atriz pornô que ele vê desde os 11 anos tem. Exatamente esse sistema. Ele se acostumou com o sistema de recompensa naquela situação tão fora da esfera da normalidade que o normal não satisfaz. E é por isso que você tem fenômenos clássicos de dependência, como tolerância. Clássico. No começo você fica excitado com qualquer coisa e depois você sabe que não é mais verdade. É o começo do namoro e depois a transição da paixão para o amor. É um estado
neurocientificamente distinto, tem menos atividade pelos contextos distintos. Quando a gente vai para motivação, aí eu quis colocar essas frases, porque como esse tema tem muita autoajuda boba, é muito boa essas frases. Motivação é o sentimento, disciplina é ação. Motivação é início, disciplina é progresso e manutenção. Fantástico. Motivação é temporária, disciplina persevera. Olha, tem um monte de americano que você bota no YouTube, tem essas frases motivacionais maravilhosas. Motivação é evento, disciplina é estilo de vida. Tudo isso é uma piada e ao mesmo tempo não é. A questão é que falar isso, de novo, conhecer essa frase, não é sinônimo de executar. A frase da Nike, Just Do It, é muito boa. E aí uma dica, inclusive, sempre que você tiver com preguiça de fazer uma coisa, para de se ouvir, porque você está criando justificativa para você, e faça. É real isso. A questão é que não é fácil chegar aí. Nem nessa mentalidade para fazer isso, e nem como dia a dia. Você se valoriza, você costuma se ouvir na hora de decidir. Para coisas do bem, o Just Do It é real. A questão é que não é tão simples chegar lá, porque não é da mesma maneira e não é contexto independente. E aí, olha que interessante. Eu vou falar agora sobre a capacidade nossa de motivação e disciplina na obesidade. Que é uma pessoa ou um conjunto de pessoas que você quer intervir. Se tem alguém que merece, pela quantidade de coisas boas que você pode fazer para a população e mudar estilo de vida, é o paciente obeso. Olha o caos que é o cérebro do obeso para atrapalhar o Intention Behavior Gap. Então, essa figura clássica é simplesmente a área tegmental ventral, núcleo accumbens. Quanto mais dopamina eu liberei, mais motivada a pessoa está. Passo, fisiologia básica, tranquilo. Vamos complicar um pouquinho. Sabe qual é o problema? Tanto para o obeso quanto para as nossas dietas com altamente gordura, olha o problemaço que acontece no meu sistema de recompensa. O obeso, ele tem mais atividade no sistema de recompensa antes da comida, então ele vai com muita vontade de comer, e ele tem menos depois que ele come, então ele tem menos satisfação. Olha que desgrama, né? Olha que inadequação do sistema. E a figura mostra isso. Figura de cima, área tegmental ventral, núcleo accumbens normal. Área de baixo, obeso. Menos ativação no pós-comportamento. Então ele antecipa com muita vontade o gosto, o privilégio, a delícia que é a pizza, o sorvete. Quando ele come, não quero mais. Mas ele já está pensando na próxima comida. A gente é um pouco assim, né? Você já está jantando, pensando no café da manhã, almoçando, mas na obesidade ou, e aí isso é importante para todos nós, na alimentação com muita gordura. Tá? Então, isso é importante. Em rato, macaco e ser humano, você quebra o sistema de recompensa humano nesse sentido, só em mudar a alimentação, independente do seu peso. Tá? Então, isso é bem importante. É o que gera culpa também, né, professor? Você está super expectativa super perfeito, alta, perfeito. E aí, uma das coisas que não estava lá nos moderadores, tem uma coisa da coerência que chama anticipated regret. É quando você vai se arrepender. Então, você está comendo Häagen-Dazs lá. Você sabe que você vai se arrepender daquilo depois. Porque você sabe que você não vai parar, porque aquele potinho de gramado é feito para você comer ele inteiro. Isso tudo atrapalha ou ajuda a moderar isso aí, e tem a ver sim com questões de recompensa. Então, cuidado, pessoal. Gordura tem seus prejuízos, inclusive aqui. Então é legal a gente entender o quanto que metabolismo e alimentação impactam direto no cérebro, porque a gente, às vezes, como neurologista, fecha demais a casinha. Mais do que isso, olha o que acontece no obeso. A gente sabe que muitos dos hormônios que influenciam o metabolismo humano, geral, impactam a produção ou a permanência de receptores pré- e pós-sinápticos dopaminérgicos. A granina aumenta, e a insulina, leptina, amilina e o GLP-1, famoso GLP-1, liraglutida, esse monte de remédio da moda, impactam também. E esse é um dos motivos, inclusive, pelo qual há emagrecimento nesses remédios atuais, como o Ozempic, Saxenda, os LGP-1 da vida. E por que isso é importante? Porque na obesidade, com a mudança da granina, com as mudanças relacionadas à leptina, à resistência à insulina, o meu sistema de recompensa está totalmente alterado. E, inclusive, o quão alterado o seu sistema de recompensa está tem a ver com a resistência à insulina periférica. Então, olha como é que as coisas se juntam. A resistência à insulina periférica modula o seu sistema de recompensa, o que te faz comer pior, o que te faz manter a obesidade, que piora a resistência à insulina, que piora a escolha de vida e os hábitos relacionados. E o ciclo vicioso está montado. E aí você chega para o idoso no seu consulta que teve uma AVC e fala, bora caminhar? Não vai funcionar. Né? Então, a ideia não é que prazer, motivação e disciplina não funcionam. Eu só não posso ignorar o contexto. E aí um resuminho de motivação e obesidade ou metabolismo. Né? A gente usa tanto pistas externas quanto internas para integrar o sistema mesolímbico no nosso comportamento. Tudo isso está alterado na obesidade, e isso vai modular a minha transição dopaminérgica, e na obesidade tem um ciclo vicioso que a coisa desorganiza. Continuando neurociência, saindo do aspecto motivacional e indo para a disciplina. Disciplina tem tudo a ver com o seu frontal. Tudo com aquilo que a gente louva em parte da nossa cultura.
atraso de gratificação, controle inibitório, que a gente fala tanto aqui, que a Dani fala tanto na avaliação neuropsicológica. Tudo isso tem a ver com o seu frontal e tudo isso está previsto e tem relação direta com o que a gente chama de disciplina, com esse construto de disciplina. Olha o problema do frontal do idoso, alterado. Então a imagem de cima mostra as estruturas alteradas. Olha como é que ele começa, área tegmentar ventral ali embaixo, olha o mesencéfalo superior, núcleo accumbens, aquela área preceptal, e onde ela conecta ventromedial. É exatamente a área de recompensa, isso é o aspecto verde de cima. E na imagem de baixo, o azul, são todas as conexões relacionadas. Toda aquele aspecto motivacional que a gente até citou na reunião hoje cedo, daquela questão do corpo caloso anterior, está totalmente alterado. E a gente tem aí dorso lateral, ínsula, que é onde essa interocepção é construída. Então, falando de outra maneira, a obesidade e a anorexia, os dois têm percepções interoceptivas quase opostas e inadequadas. O obeso ignora o volume, a anorética, ela inverte isso e desproporcionalmente valoriza o volume corporal e as informações internas. Está tudo aí relacionado a essas informações, sistema de recompensa e ventromedial. Esse gráfico eu imaginei que ia ficar ruim, ficou, é por isso que é bom dar aula antes, para a gente poder ver o que está acontecendo. Mas, como eu já conheço o gráfico, eu vou tentar, eu sei que para quem está em casa talvez seja mais fácil quem está aqui. Olha que interessante, pessoal. Com a desregulação de uma atividade frontal dorsolateral, que tem a ver com atraso de gratificação, que tem a ver com controle inibitório, e com o meu estriato, com muita dopamina para estimular o comportamento de comida, mas com pouca dopamina para me dar recompensa, eu crio, junto com esses moderadores periféricos, de novo, GLP-1, resistência à insulina, blá, 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 o pior cenário possível para o mundo onde eu sou um cacto e eu estou na piscina. Porque no mundo de savana africana, não existia obesidade até que se provasse o contrário, porque você não conseguiria ter tanta energia disponível. Esse modelo de funcionamento cerebral é genial, totalmente contexto adequado. Quando a gente inverte isso do século XIX para frente, com essa mudança, especialmente da construção dos alimentos ultraprocessados, então o que é processado? Fermentação é processado. Então, por exemplo, cerveja é um elemento processado, queijo é um elemento processado, iogurte é um elemento processado. Quando você faz a curagem, então presunto pior, presunto já é ultraprocessado, mas quando você pega a carne e bota sal e salga, né? A carne de sol é um elemento processado, por exemplo. O processamento da alimentação muda e torna ele um pouco menos benéfico para a saúde, mas por tornar o alimento muito mais duradouro, culturalmente a gente há muito tempo faz isso. Há muito tempo a gente tem queijo, iogurte nas culturas humanas, a gente cura a carne para poder fazer ela, bota sal, né, para fazer isso. Isso, apesar de tirar parte do benefício do alimento, não faz tão mal quanto desconstruir totalmente o alimento, como é ultraprocessado, e reconstruir sem os dois saciogênicos mais clássicos, que é fibra, que é um carboidrato não quebrável, e proteína, que é o que o alimento faz, que é o que o Big Mac faz, que é o que a pizza faz, que é o que todo mundo faz. Então ele não te dá saciedade, ele não te dá os estímulos periféricos, inclusive da microbiota para isso, e pelo contrário, vai desregulando. E é por isso que quem gosta de fast food não consegue comer outra coisa. E é muito difícil mesmo pedir para um obeso, não, troca o Big Mac por uma salada. Como assim? Como assim? E é essa a ideia. E a ideia aqui, falando um pouco de novo da obesidade, é que nesse cenário de um estriato disfuncional com pré-frontal disfuncional, motivação e disciplina que num cérebro saudável, ou num contexto em uma família, ou numa sociedade que estimula desde o começo disciplina e motivação alinhada à saúde, é muito mais fácil ser saudável. É por isso que o contexto importa tanto. E é por isso que é maldade e é errado a culpa da pessoa. A pessoa tem responsabilidade. Responsabilidade quer dizer múltiplos fatores causais. Culpa é a presunção de um fator. E a gente acabou de descrever até pelo 100, que a gente falou lá da estatística, que não é bem assim, que a realidade é muito mais complexa. E olha o ciclo vicioso quase impossível de fugir. Frontal ruim, estriato ruim, infelizmente, autorregulação dietética zero, começo a ficar obeso, meu sistema dopaminérgico não tem mais ativação pela atividade física, pelo engajamento social, meu humor cai lá para baixo, vou tentar, lembro do prazer e da dor, deprimir dor, onde que eu tenho recompensa na expectativa do alimento, como mais o ciclo vicioso está montado. E aí você chega para o obeso e fala, pode emagrecer? Não vai ser assim que vai funcionar. Mas é possível, pessoal. Então, a ideia da aula é falar que não. Prazer, motivação e disciplina não são suficientes, não são imbatíveis, se eu ignorar contexto mental, social, físico e contextual. Olha que interessante essa imagem. Essa imagem é do Intention Action Gap, mas olha lá, olha as figurinhas. Não é nem para o comportamento individual, é para água, é para reciclagem, é pensando no meio ambiente, porque isso é uma coisa bonita do estilo de vida. Voltando, não existe saúde do indivíduo
que não tenha relação com a saúde social e com a saúde planetária. Eu sei que isso é muito abraça-árvore, né, no sentido pejorativo, mas isso vira um elogio quando você entende por que isso é feito dessa maneira. E, de novo, para quem tem interesse ou mínima curiosidade, eu prometo que o Congresso é maravilhoso, as pessoas que estão lá são maravilhosas, e é muito estimulante para a gente que entende que estudar cérebro só com cérebro não dá conta, não é suficiente. Tá? E que é possível sim, pessoal, fechar esse gap. Só não vai ser com uma regra de bolso, só não vai ser com um livro da livraria, mas com as ferramentas que a gente aprende no estilo de vida, e de novo, modelo transteórico de mudança, fantástico, mais de 40 anos de pesquisa. Entrevista motivacional, mais de 40 anos de pesquisa. O próprio coaching em saúde, que é um termo quase de novo pejorativo, mas que num contexto bem feito é incrível. A gente faz muita diferença. E entra aqui o Mindfulness também, que eu não falei, mas o Mindfulness também entra e tem evidência positiva disso. A gente pode fazer diferença para a gente mesmo, para os pacientes. A gente só precisa entender do que a gente está falando. E o contexto importa. Valeu! E aí, alguém da plateia virtual quer fazer pergunta, Tem quer que tirar fazer o algum áudio aqui, comentário? como é que Não, aqui tá eles né? falam sempre aqui. Exato. Vocês estão ouvindo? Críticas, dúvidas? Então imaginei. Não, já tá bom, hein? Complexo, né? Ninguém tem dúvida nenhuma. Eu sei que essa dopamina não aparece para mim, viu? Mas não tem. Me desculpa. Olha, Não, ela só aparece para coisas diferentes. Né? Eu sei que esse bichinho da dopamina, da adrenalina, não me morde, não tem como. Quantas aulas de neurologia vascular você tem, Marita, no seu computador? Várias. E você acha que vem de onde isso? Mas eu estou falando em modificação de estilo de vida em relação à atividade física, você entendeu? O que a gente não percebe, Marita, isso é interessante, é assim, um exercício que vale assim. Pensa numa coisa que você é muito bom em fazer, mas você é muito motivado mesmo. Nossa, eu adoro ler. O que te levou, que contexto, que influência, que recompensa foi te trazendo, extrínseca, intrínseca, para esse hábito hoje ser tão disciplinado e tão regular? Essa é uma maneira muito legal para saber o que importa para você. Puxa, coincidiu, eu sou curioso e blá. Pensa, esse exercício importa. Tem uma dica, pessoal. Na verdade, você vai colocando as prioridades e a prioridade da modificação do estilo de vida vai ficando em segundo plano, terceiro plano. Depende. E aí é então, complexo, depende. Né? Então, o legal é isso, Marita. Por isso que uma coisa que faz diferença, e é por isso que na consulta, quando você faz uma consulta, você tem umas ferramentas que ajudam isso. Por exemplo, a Marita acabou de falar que não é a prioridade dela. Mas a prioridade dela talvez seja ser mais feliz, por exemplo. Ser saudável. Vou dar um exemplo que eu sei que é ser uma mãe melhor. E se eu conseguir falar para ela que fazendo tal coisa ela pode ser uma mãe melhor, muda. Uma coisa que no consultório dá muito certo, para o idoso, eu atendo muito idoso. Daqui a 10 anos com o seu neto você quer estar como? Acabou. Eu trouxe o idoso para mim, acabou, eu convenci. Quando é muito jovem, para o seu filho, para o seu crossfit, que seja. Aqui não tem hierarquia de benefício, de moral. Então, aí uma dica, pessoal, tem uma estratégia, a mais básica de todas, que é a primeira aula de qualquer mudança mundial, que chama Dicas Smart. Smart, deixa eu colocar até aqui, como a tela tá mostrando para todo mundo. Deixa eu mostrar só uma coisa. Porque isso a gente tem que engajar, né? Porque hoje, cada vez mais, não é só tratamento farmacológico, né? Tem tratamento comportamental, medidas não farmacológicas. Isso vai depender muito dessa questão extrínseca, que é a percepção da doença ou da ausência da doença também, né? Que diminui o intention de vida gap. Para a gente manter saúde, talvez o intention de vida gap seja maior. Para um paciente com AVC, ver a doença, talvez seja um pouco menor. Mas é por isso. Então, olha que interessante. Essa técnica, pessoal, é uma técnica que literalmente usa aqueles vários moderadores que eu falei para morrer, mas você pode usar na prática. Então, quando você faz prova de estilo de vida, seja aqui no Brasil, ou seja em Harvard, ou pela Academia Americana de Estilo de Vida, isso aí é bem importante, porque eles te obrigam a prescrever atividade física. A gente sabe prescrever atividade física? Não. Mas, por exemplo, olha que interessante. Vamos fazer um exercício simples aqui. Olha a diferença entre eu falar assim, Marina, é bom fazer atividade física para esse HDL subir. É a frase clássica nossa. Ponto. Marina, o que você gosta? O que você já fez? Volta aquilo, né? Então, eu vou na motivação, o que você já fez no hábito passado? O que é mais fácil para você? Então, vamos lá. Específico. É corrida? É corrida. Mensurável. Tempo, distância. Pode ser. Não precisa ser isso, não. Pode ser outra coisa. Atingível. O quanto que você consegue hoje?
O quanto é possível ser em Ibirapuera hoje? Né? Relevante. Isso faz sentido para você? E aí é meu papel como médico, profissional de saúde, fazer isso virar relevante para você. Porque você sabe como médico isso é relevante. A gente sabe que a atividade física de 150 minutos por semana reduz em 50% a mortalidade precoce. Caramba, não tem nenhuma intervenção humana ou outra que tenha esse impacto. E você se preocupa com a estatina e com a S e não com isso. Então, e aí o interessante, torna relevante e temporal. Então, eu quero tantos minutos por semana, eu quero de tanto em tanto tempo reavaliar isso com você, e por aí vai. É uma técnica absurdamente simples. Mas aí olha a diferença de prescrever para você 3 sessões de 30 minutos, que é o que você consegue, de caminhada no Ibirapuera, relevante porque você vai com a sua amiga, que você adora, temporal, eu quero te ver daqui a tanto tempo para a gente poder avaliar. E sabe o que é melhor? Vamos medir. Você já tem aquele smartwatch, não tem? Vamos combinar de usar? E outra coisa, eu já te expliquei aqui na consulta que a atividade física é maior do que o exercício físico. O exercício é essa coisa formal, com propósito e objetivo único. A atividade é o seu dia a dia. Vamos contar os passos do dia a dia? É muito, não é, tem muito mais ferramenta do que isso, mas você já faz, você já ajuda. Às vezes 6 mil. Então, é uma coisa que muda totalmente a sua prescrição. É uma prescrição de fase de atividade física para vamos caminhar com a sua amiga, 3 vezes por semana, 30 minutos, no parque, E isso muda quanto? 30, 40, você reduz enquanto intensivo behavior gap com essa técnica isolada, 30, 40%. É uma das mais competentes. Está isolada, pequena como ela é, das mais competentes. Com o modelo transteórico de mudança, que aí é bem mais complexo, porque tem toda uma formação, e a entrevista motivacional, que é absurdamente fantástico, até para conversar com a sua namorada, marido, é incrível a entrevista motivacional, porque se você for maquiavélico, você ganha um mundo com a entrevista motivacional, porque você literalmente aprende como fazer a pessoa se engajar com a sua ideia, sem que ela perceba que ela se engajou com a sua ideia. Como toda técnica, ela vai ser usada como você preferir, mas é simples, não é difícil. E aí, de novo, né, como eu falei com vocês, a gente pode combinar de eu falar das técnicas específicas, porque como eu vou falar isso para pessoas que já têm contato com isso, elas a aula já faz sabem, mais né? sentido do que para a gente que fala, mas só vendo, entrevista motivacional, isso aí parece papo bobo. Coaching de saúde, você falando de coaching, pelo amor de Deus. E não é verdade, pessoal, é uma coisa absurdamente rica, que quando bem feita muda a vida das pessoas.